Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento da nossa jornada Viver Sem Dores na Endometriose, que é uma jornada onde você vai aprender em 3 aulas gratuitas o começo do seu tratamento da endometriose para poder eliminar as dores da endometriose em 30 dias de forma natural. Na jornada você vai receber e entender qual é o passo a passo, qual é o caminho que você pode estar aplicando no seu dia a dia, mesmo se você utiliza Dienogest, mesmo se você utiliza Dilmirena, se você está ali com anticoncepcionais contínuos, a jornada Viver Sem Dores gratuita foi feita para você. Você vai poder ter a possibilidade de iniciar o seu tratamento gratuitamente, tá bom? E para participar, basta você digitar aqui a palavra jornada para você poder receber todas as informações, todos os materiais. Inclusive, a gente já está com um material muito bacana, que é a aula especial com todos os exames que toda mulher com endometriose precisa conhecer. Então essa aula já está disponível aí para vocês poderem assistir no nosso aquecimento, e nas próximas semanas nós vamos iniciar aí com a jornada gratuita, onde você vai poder iniciar o seu tratamento ali para a endometriose, tá? Basta digitar aqui a palavra jornada para você poder participar gratuitamente, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje o nosso tema aqui dessa aula de aquecimento vai ser sobre como que a mulher com endometriose consegue menstruar sem cólicas, sem coágulos e também regularizar o fluxo menstrual através de estratégias naturais. Será que é possível eliminar os coágulos, eliminar ali, ter um fluxo menstrual sem dores principalmente? Sem coágulos, sem aqueles pedaços de sangue descendo assim que te deixa incomodada, né, impossibilitada de trabalhar ou até mesmo preocupada de sair para não sujar roupa? Será que é possível, com estratégias naturais, regular naturalmente os seus hormônios e ter uma menstruação limpa, sem dor, com fluxo ok? O que vocês acham? Coloca aqui para mim. Se vocês acreditam que é possível ter esse resultado, para conseguir trabalhar, para conseguir regular os hormônios, para aumentar a sua fertilidade, para você poder realizar o teu sonho de ser mãe, ou até mesmo para você conseguir eliminar ali todas as tuas dores e conseguir namorar com seu esposo, com seu namorado sem as dores. Olha, Mari, ó, eu acredito. E eu vou mostrar para vocês, porque eu poderia passar horas aqui, né? Como nutricionista, como portadora de endometriose, eu poderia passar horas falando que realmente funciona, que a alimentação ela ajuda muito em todo esse contexto, né? A alimentação específica para desinflamar na endometriose ajuda, mas eu vou encontrar uma forma mais prática, até mesmo de inspirar todas vocês e para mostrar que esse caminho ele é possível, independente se você mora no interior ou na cidade grande. É possível para você que trabalha muito e não tem ali muito tempo no seu dia a dia. E é exatamente por isso que eu vou hoje entrar aqui ao vivo, conversar com uma maravilhosa. Eu não sei se a Jamile já está aqui. Jamile, coloca um oi aqui para mim, se você estiver aqui me escutando agora. Hoje eu vou conversar com a Jamile e mostrar para vocês que realmente esse caminho ele é possível. Ele é possível para mulheres que têm endometriose, adenomiose, mulheres que têm endometriose profunda, mulheres que têm endometrioma. E por que, Ana? Como que é possível tratar tantas questões? É possível tratar todas essas questões porque a forma de tratar é a mesma. A Ana costuma falar muito sobre endometriose, né? Nos conteúdos, nas lives, até porque fica mais prático. Fica mais prático falar, né? Mas através desse passo a passo, onde a gente desinflama e regula naturalmente os hormônios, a gente consegue ajudar mulheres que têm endometriose, endometriose profunda, adenomiose, endometrioma também, tá bom? Então todas vocês conseguem se beneficiar desse tratamento para eliminar as dores da endometriose de forma rápida em 30 dias, mesmo que você utilize Dienogest, Dilmirena, mesmo que você esteja utilizando anticoncepcionais, tá bom? A Jamile tá aqui? Deixa eu ver se a Jamile tá aqui, ó. Jamile Rodrigues, olha que linda, minha gente, tá?
E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, eu quero que vocês estejam abertas a entender sobre essas possibilidades de tratamento, né? A Jamile está aqui super generosa em compartilhar ali o que funcionou para elas, né? Para ela, no caso. Então, prestem muita atenção, estejam aqui abertas para entender sobre esse universo. Se o seu médico, se a sua médica só te passou a medicação, não falou sobre a possibilidade de tratar através da alimentação, essa maravilhosa é a sua oportunidade de estar escutando de uma mulher real que é possível sim, mesmo com a correria do dia a dia, com as demandas de uma mulher normal, moderna, né? É possível sim ter uma excelente qualidade de vida, menstruar ali sem dores, e é exatamente isso que a gente vai falar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui os comentários, só para que vocês consigam ver o rostinho da Jamile, que está aqui comigo, senão vocês não vão conseguir ver a Jamile, e no final a gente vai abrir para vocês poderem conversar aqui, que eu tenho uma surpresa aqui no final, tá? Então, fiquem aqui, porque eu vou habilitar os comentários aqui no final, tá bom? Jamile, consegue me ver e me escutar? Consigo, você me escuta? Consigo te ver, consigo te escutar também. Olha, primeiramente eu queria te agradecer a oportunidade de você estar aqui contando a sua história, né? Todas as vezes que eu converso com as alunas, que eu estou aqui de frente, sabendo mais sobre a história de vocês, isso faz com que a gente é, fortaleça as nossas intenções, mostre para as outras maravilhosas que existe sim um caminho, ajude a trazer mais inspiração e esperança para as outras maravilhosas. Então, eu queria te agradecer, primeiramente, a generosidade de estar compartilhando aí essa história, enfim, o que funcionou para você, tá Tá bom? bom. Boa noite, Ana. Muito bom. Jamile, eu primeiro queria iniciar a nossa conversa sabendo um pouquinho qual foi o diagnóstico que te passaram, porque tem endometriose, endometriose profunda, adenomiose, endometrioma. Quando você recebeu o teu diagnóstico, qual foi o diagnóstico que te deram e o que a médica comentou ali com você sobre o teu tratamento, o que você estava sentindo? Fala um pouquinho ali desse começo da tua história, por favor. Tá. Oi, meninas, boa noite. Na verdade, eu tive meu diagnóstico no dia 7, assim, que eu recebi o resultado, foi no dia 7 de março desse ano. Então, tem pouquinho tempo que eu tenho esse diagnóstico. E eu não tinha nada. Para começo de conversa, eu só sentia cólica no meu período menstrual. Então, assim, a menstruação estava para descer, começava a cólica. No dia da menstruação, eu ficava acamada, com muita dor, que resolvia com um remedinho e pronto. Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ter endometriose, nunca. Porque eu tenho uma tia que tem endometriose e ela tinha dores horríveis, ela tinha um sangramento intenso. E eu não, eu sempre menstruei normalmente, ciclo respeitável. Eu achava que era só uma cólica. Até que eu comecei a sentir uma dor forte próxima ao meu umbigo. E comecei a suspeitar de que pudesse ser até apendicite. E aí foi quando eu falei assim, não, já que eu tenho que fazer o check-up com a ginecologista, eu vou comentar isso com ela. Comentei com ela que eu estava com as cólicas intensas e tudo mais. Aí ela falou assim, bom, eu vou te pedir uma bateria de exames só pra gente descartar a endometriose. Mas eu vou te pedir o examezinho lá, que é a ressonância da pelve, né? E aí eu falei, não, tudo bem. Vamos descartar possibilidades. E aí quando eu fiz o exame, eu recebi o diagnóstico de endometriose profunda e adenomiose focal. E foi um susto para mim, porque eu não tinha os sintomas que eu achei que a mulher deveria ter. Só que quando eu cheguei nela com o diagnóstico, a primeira reação dela foi me passar o anticoncepcional. Eu não tomo anticoncepcional, nunca tomei. Então foi a primeira reação dela. E como eu sabia, eu tinha um pouco de entendimento sobre o processo da endometriose por conta da minha tia, eu falei para ela, olha, o anticoncepcional não é uma opção para mim. E aí ela falou, não, mas se você não tomar, não tem jeito. Eu falei, obrigada, mas eu não vou tomar. E saí do consultório, saí assim, devastada. Eu chorei durante um mês seguido. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, porque eu não esperava por aquilo, porque eu não tinha os sintomas que eu achava que deveria ter. O que E aí eu comecei a você pesquisar. achava que tinha que ter? Eu Então, achava que a assim, o mulher que tinha. você achava e o que você Pronto. tinha, para a gente Eu poder entender? achava que tinha que ter o fluxo menstrual intenso. Eu achava que tinha que passar o mês inteiro tendo escape.
menstrual. Eu nunca tive um escape menstrual, eu tenho 31 anos. Só pra gente. Eu nunca tive um escape. Eu nunca fiquei. Minha menstruação nunca atrasou 10 dias. E eu tinha um desconforto, e aí quando eu comentava desse desconforto com as minhas amigas, com a minha mãe, ou né, outra pessoa, não, você tá com dor da ovulação, isso aí é normal, quando você tiver filho, isso passa. Eu falei, tudo bem, dor da ovulação, porque eu senti um incômodo na minha trompa direita. Eu falei, mas não era nenhum desconforto assim de durante um mês ficar acamada, é uma dorzinha que eu sinto e vai, entendeu? E aí eu levei um choque, assim. Então, a minha tia, por exemplo, ela ia desmaiada pro hospital com dor. Falou assim, gente, não, eu não tenho esse negócio, não é possível. Só que quando eu comecei a ler, e aí eu fui procurar profissionais como você, entre outros que eu encontrei, que foram falando sobre endometriose, eu fui fazendo um autodiagnóstico sobre sintomas. Queda de cabelo, que eu nunca achei que eu tivesse. Eu tive uma queda de cabelo muito grande nos últimos 3 anos. Cansaço, uma fadiga, que assim, 3 horas da tarde eu não era ninguém, não conseguia fazer nada. Um sono irregular, um sono com muitas pausas para xixi, então de madrugada acordar e fazer xixi o tempo todo. Uma dor que eu sentia na região aqui atrás, nas costas, uma dor no ciático. E aí eu fui entendendo que, outra coisa também, uma instabilidade emocional, um estresse muito forte. Mas assim, você não acha que isso é uma doença, né? Porque eu acho que assim, a ginecologia ainda não está preparada para lidar com endometriose. Então, se você não tem um fluxo menstrual intenso, se você não está com um quadro de infertilidade grave, eles nem pedem, às vezes, para você fazer exame. Por isso que o diagnóstico demora tanto, né? Então, para mim, eu saí devastada. Eu achei que o mundo não ia ter solução, assim. Só que eu fui conversar com essa minha tia, ela fez um tratamento natural. Ela também fez a cirurgia, mas ela faz o tratamento natural até hoje, porque o dela já tinha cometido outros órgãos. Ela fez. Mas ela fez o tratamento natural, deu certo para ela, e foi quando eu fui procurar o tratamento natural. Eu falei, gente, eu sempre acreditei muito nessas coisas naturais, sabe? Porque eu confesso que para mim não faz sentido a gente tomar remédio pro resto da vida. Isso para mim é um quadro que não cabe. Gente, isso não é normal, não posso tomar remédio pro resto da vida, isso não existe. E foi quando fui procurar o tratamento natural. Eu acho que foi esse, assim, a virada de chave. Só que é uma coisa que eu gosto muito de... Você usa muito a expressão que nós somos portadoras de endometriose. E é uma luta muito grande, uma luta muito constante. Não acaba, entendeu? Você aprende a lidar. E eu acho que é um sistema que tem altos e baixos. No início, eu não via luz no fim do túnel. Eu achava que várias vezes, assim, meu marido é a pessoa que mais colocou pra cima nesse processo, assim, porque eu sempre falava pra ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô pagando por alguma coisa, o mundo vai acabar, eu nunca mais vou viver sem tomar um remédio, porque eu tinha que tomar o remédio no dia da menstruação, né? E aí foi quando eu comecei, eu entrei pro Desinflame, entrei com outro acompanhamento também, troquei de profissional que me atendia, e a gente foi modulando os esquemas. Eu acho que é por aí. Eu tenho uma profissão que é muito estressante. Eu Qual acho é que esse é um quadro que a a sua mulher. profissão? Eu trabalho com comunicação, sou jornalista e trabalho com transformação e liderança de mulheres. Então é uma loucura a minha vida. A gente às vezes trabalha 12 horas por dia. E a gente acha que o estresse é do trabalho. Quando, na verdade, quando você faz algumas modificações na sua rotina, né, e é isso que eu tenho aprendido, eu não falo que eu aprendi porque não é um aprendizado que você... aprendi, acabou, não. Não. É um aprendizado. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E todo dia eu erro também. A gente já teve essa conversa, né? Que é muitas vezes difícil para você, ainda mais na minha área, seguir o plano inteiro. E eu comecei a fazer as modificações no Desinflame, o que dava na minha rotina. Era o que dava. Dá para mudar tudo? Não, não dava. Então, o que dá para fazer? E aí foi quando eu comecei a olhar mais para mim. Então, eu acho que esse é o processo. Assim, eu acho que as mulheres precisam olhar mais para elas, entender que não é uma sentença, e isso é uma coisa que eu tenho que falar para mim todo dia, que não é uma sentença, mas que o processo ajuda muito. Assim. A gente está em julho, eu tive 2. Aí quando eu entrei para o Desinflame, eu tive. Antes de entrar, eu tive uma dor muito forte. Eu lembro até hoje, foi no dia 13 de abril. Eu tive
uma cólica absurda, de não conseguir levantar da cama. E foi um dia que eu estava muito ocupada, estava muito estressada e tudo mais, resolvendo algumas coisas pessoais. E eu precisei tomar muito remédio nesse dia. E foi o último dia de cólica intensa que eu tive. Foi no dia 13 de abril. Então, os meus ciclos de maio e junho foram ciclos tranquilos. No ciclo de maio, inclusive, eu estava pulando no show, no dia do ciclo, sem remédio. Eu não estou tomando remédio mais no dia da menstruação. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que... A questão das dores. Porque assim, quando a gente fala do diagnóstico da endo, cada mulher ela vai manifestar endometriose de alguma forma, né? Algumas com fluxo mais intenso, outras com a dor ali no momento da menstruação, algumas vão sentir dor antes de menstruar, outras depois, algumas vão bloquear a menstruação, mas vão ter as dores pélvicas, vão continuar com a queda de cabelo, com inchaço, com a barriga estufada. Da questão dos sintomas das dores, você tinha a dor ao menstruar, tinha alguma outra questão? Você falou dor na lombar, né? Era Tinha. dor na lombar, qual eram as questões, assim, dor na lombar, dor na hora de urinar, como que era essa questão das dores? Eu tinha a dor mesmo, assim, 3 dias antes da menstruação. 3 dias antes. Se começasse a doer, eu já sabia que a menstruação ia descer. Só que ela era uma dor gradativa. Então ela ia aumentando. Só que minha mãe sempre disse que a gente precisa ser resistente à dor. Então eu ficava esperando o máximo para tomar um remédio. Então eu deixava para tomar um remédio exatamente no dia que a menstruação descia. Só que tem um problema. Quando eu tomava o remédio, a dor passava. Só que eu sentia que de alguma forma minha menstruação parava. E aí ela começava a descer muito pouquinho. E ali eu ficava sofrendo, tipo uma dor mastigada, sabe? E uma dor que irradiava aqui para trás nas costas, na coluna, de não conseguir andar. Então era o meu processo. Só que depois parava, terminava de menstruar. E eu sempre menstruei pouco. 3 dias é meu máximo de menstruação. Passava os 3 dias, a vida tocava. Então, assim, ia, né? Só que depois desse diagnóstico, Ana, eu acho que até um convite para as mulheres para a gente se olhar mais, sabe? Para a gente se entender. Porque depois do diagnóstico, eu até falo, às vezes eu dou uma praguejada, às vezes eu fico, por que isso está acontecendo comigo? Mas depois eu me pergunto, por que não comigo? Porque talvez eu possa falar para outras mulheres que, olha, tem solução. Então, calma, calma. Não é que você vai ter que fazer uma cirurgia assim que você descobrir. Não é que você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Não é que você vai ter que fazer fertilização in vitro porque você tem endometriose. Na verdade, o que acontece é que a gente está tão acostumada a ter um corpo inflamado que a gente não se olha. Então, eu acho que é isso, sabe? O meu corpo, eu não vou dizer que eu estou desinflamada, eu estou desinflamando. Acho que a gente precisa ser muito honesta nesse sentido. Então, é um processo de desinflamação no corpo. Porque qualquer coisa que a gente consome, a gente tem um excesso de metais pesados, a gente tem um estresse, a gente oxida, a gente tem tanta coisa. E é engraçado, porque o meu marido sempre falava para mim assim: eu acho que você tem oxidação, você tem uma coisa diferente, porque o meu cabelo começou a cair do nada. Eu comecei a ter uns picos de estresse, assim, do nada, coisas assim absurdas. Eu ficava, gente, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, agora tudo faz sentido. Então, assim, ter o diagnóstico não é o fim do mundo. Talvez seja o início do mundo. Assim, agora eu sei para onde que eu tenho que ir. Então, eu acho que eu estou nesse processo. Tem 3 meses, né, que eu estou no processo. Não evoluí, eu acho que para mim, assim, eu hoje, Jamile, eu não acho que eu evoluí 50%. Eu já tive muita melhora. Então, quando eu criar vergonha na cara para evoluir o 100, que eu acho que é isso, a gente precisa. Porque a mulher tem uma. A gente tem uma mania, né? Ah, eu tô fazendo tudo certinho. Às vezes a gente não tá, e a gente não tá observando os detalhes. Hoje, por exemplo, eu tô com meus sobrinhos aqui em casa e comprei salgadinho para eles. Já tava eu lá piticando o salgadinho. Aí eu, opa, não faça isso com a sua saúde. Mas é isso, é um processo, porque a gente não vai deixar de viver no mundo, sabe? O cafezinho da mãe, Exatamente. alimentação, tudo que a gente tem para Faz viver parte, né? faz Faz parte parte. da vida. É saber como conduzir e preparar o corpo para isso, né? Exatamente. Então, é isso, eu acho que eu Jamile, estou preparando. eu queria saber o seguinte: essa sua busca, então, a tua médica, ela
prescreveu a medicação, aí você falou que não seria uma possibilidade usar medicação, ela ficou ali ciente. E aí, como que a Ana, o desinflame, enfim, né? Como que eu apareci para você? Como que você entendeu que existia a possibilidade da alimentação te ajudar, da alimentação específica para a endometriose te ajudar? Como que foi esse nosso primeiro contato, assim, só para eu poder entender? Quando eu saí do consultório, que eu já pensei logo em alimentação, Ana, sendo muito sincera. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara, eu já fui pro Google, né? Falei, se endometriose é uma inflamação, a gente só está inflamado por algo que a gente está consumindo. Foi a primeira chave que virou para mim. Falei, então o que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Com a vida agitada que eu levava, minha vida se resumia basicamente à comida processada e não dormir. Era isso, assim, sabe? Então eu falei, cara, então é aí que eu vou virar a chave. E aí quando você começa a pesquisar muito, o Instagram vai te dando mil opções, né? E aí eu comecei a seguir vários perfis de tratamento. Primeiro eu fui olhando, eu já descartei logo, assim, pra te falar a verdade. Tudo que falava sobre medicação eu já descartei logo. Assim. Eu fiz uma escolha. E quando a gente faz a escolha do tratamento natural, é o que uma amiga minha fala, é uma construção diária. Porque eu poderia escolher camuflar os meus sintomas, mas eu não sei como eu estaria daqui 10, 15 anos quando a minha vida reprodutiva acabasse. Então eu falei, eu preciso corrigir o problema agora. E aí eu comecei a olhar os perfis, achei nutricionistas muito interessantes, eu vi perfis muito interessantes, mas eu acho que o que me chamou mais atenção, assim, quando eu vi a questão do desinflame mesmo, além da sua relação de ser uma mulher, né, com endometriose, foi também o fato de você já ter passado por um câncer. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente entende a questão das células, né? Então, tipo assim, houve uma cura, você viveu a parada. Eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso confiar nessa mulher que ela tá falando. E aí eu assisti umas 3, 4 lives, e aí foi bem na época que tava abrindo pro Desinflame de abril, foi abril. Tava abrindo pra essa turma, e eu olhei e falei, cara, vou dar uma chance pra ver como é que é. E aí foi quando eu entrei pro grupo, foi bem rápido, até assim, depois que eu mandei meu caso, né? A gente começou, pensei toda a minha situação e tudo, e recebi o caminho das pedras, mas que a gente tem que caminhar sozinho, porque, olha, eu vou te contar, eu já fui muito nutricionista, porque mulher é terrível, né? A gente quer emagrecer e tal. Então, assim, eu acho que dos meus 19 anos até os meus 30, visitei nutricionista com foco em emagrecimento. Então, quando eu tive o olhar diferente, que o foco não está no emagrecimento, o foco está em resolver um problema. Então, eu acho que meio que foi isso, assim, tira um pouco da pressão também da alimentação, né? Porque às vezes a gente fica numa pressão, assim, é tudo tão contagem de carboidrato, e conta caloria, e conta isso e aquilo, e conta não sei o quê, e aí você fica, meu Deus, eu não tô cabendo nas minhas calças, e aí você vai, e aí você toma remédio para emagrecer, e faz um monte de maluquice e tal. E aí quando eu entrei pro desinflame, e aí daí a gente vai ver nas aulas, vendo o processo, é mais ou menos assim, olha, é isso aqui, não é aquilo ali, né? O caminho talvez seja esse. E aí as ferramentas a gente vai colocando em prática. Eu confesso que assim, estou melhor, não estou 100%, mas por uma total sem vergonha minha. Quais foram os Mas teus resultados do começo do caminho, mesmo sem não tomar aplicar todo o remédio, passo a passo? não tomar remédio. Vamos dizer, nas primeiras semanas, porque assim, tem alguns sintomas que logo de cara, na primeira, segunda semana, já tem uma melhora. Dependendo ali, né, da pessoa, do perfil, já tem ali uma melhora. E a dor, a gente vai vendo ali a questão da melhora, vai melhorando aos pouquinhos até cessar em determinado momento. Mas tem alguns sintomas antes. Nas 2 primeiras semanas, o que melhorou? Eu acho que nas 2 primeiras semanas foi realmente a questão da menstruação, porque já era bem na época que eu ia ficar menstruada. Então foi isso. Assim, eu já senti a melhora daí. Porque eu comecei 2 semanas antes de ter um compromisso no dia em que eu ficaria menstruada. E quando eu fui para esse compromisso, eu fui com a minha bolsa cheia de remédio. Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir caminhar. E aí, sabe quando você vai ficando apreensivo? Do tipo assim, ai, a dor não veio ainda, ela vai vir. Ai, a dor vai vir. Ai, a dor vai vir. Sabe? Eu ficava assim. Aí a dor não vinha. Claro, eu sentia que eu sinto que eu estou menstruada. Eu sei que eu estou menstruada. Há um movimento no meu útero. Não é que a gente vai sair pulando, até porque a gente precisa respeitar o nosso ciclo, né? Menstruação. Só que aí eu fui levando. Falei assim, não, não vou tomar remédio, não vou tomar remédio, não vou tomar remédio. Quando eu fui ver, passou o dia inteiro, pulei horrores no show que eu fui, não tomei remédio, no outro dia menstruei normal. E aí, Quantas semanas de desinflame? 2 semanas. Aí nas 2 semanas, 2 semanas e
meia. Aí eu já menstruei, nossa, sem dor. O primeiro, esse quadro, né? E aí eu meio que fiquei assim, eu falei, ai, é porque eu acho que não foi. Aí eu continuei seguindo. Aí eu fui. Aí passou, entrei no período ovulatório. Aí no período ovulatório eu já percebi que eu tava ovulando. E eu já sentia que eu não ovulava desde um ano, assim, sabe? Aí eu vi que eu tava ovulando. Aí passou 1 mês e meio, o meu cabelo parou de cair. Meu cabelo cai, nossa, demais, demais. Até não tô achando mais os tufão de cabelo que tinha no chão. E depois, eu acho que é a questão do cansaço. 1 mês de programa, a questão da fadiga. Porque assim, nossa, Ana, dava 4 horas da tarde, eu ficava prostrada, tipo assim, sabe, como se não eu tivesse um pico, assim, eu tivesse um pico glicêmico mais cedo e o dia fosse caindo, eu fosse ficando assim, prostrada. Então, eu acho que tudo isso até ajudou na regulação do meu sono. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que o meu sono foi regulando. Antes, eu acordava umas 4, 5 vezes na noite. Acho que até mais, assim, sabe? Levantando para fazer xixi o tempo inteiro. Hoje, se eu levantar uma vez, é muito para fazer xixi, assim. Também eu tomo muita água, mas é isso. Uhum. E Jamile, você acreditava, antes de aplicar as estratégias, você sentia dor quando ficava menstruada? Como que era a questão do fluxo menstrual? Como que era esses detalhes específicos, assim? Era uma menstruação mais carregada? Como que era Eu essa... sempre menstruei pouco. Eu nunca fui de menstruar muito. Então, o meu ciclo não mexeu muito. Só que no programa, eu descobri uma coisa com 31 anos. E aí você começa a perceber o seu ciclo, tá? E eu falo isso para todas as mulheres. A gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa entender o que são as 3 fases do nosso ciclo. E preparar o corpo para menstruar. Então, uma coisa que eu achava que era muito normal eram os coágulos. Porque, tipo assim, a mãe, a avó, né, as tias falam pra gente, se sair coágulo é bom que tá limpando seu útero. Então, eu tinha muito coágulo. Eu não menstruava em excesso, mas quando eu sentava para fazer xixi, eu via aquele tanto de coágulo assim, né? E eu ficava, ai, que ótimo, tá limpando o meu útero. E aí no programa eu fui entendendo que isso não é bem normal, não é assim, não. Isso é um sinal de que. E aí, assim, eu ainda tenho, mas tá diminuindo muito o coágulo. Hoje eu tenho um sangue que parece ser mais limpo, sabe? Assim, na hora que eu faço xixi e tudo mais. Então, eu acho que os meus coágulos já tiveram uma diminuição assim, de uns 60% nesses 2 meses e meio, 3 meses de tratamento. Eu acho que isso foi Muito bom. o que mais me chamou a atenção, assim. Mas é que nem eu te falo, é tudo um processo. E eu gosto de ser muito honesta. Então, no ciclo passado, eu terminei o ciclo, preparei, tudo legal. Aí, menstruei. Depois que eu menstruei, eu chutei o pau. Tá, férias, né? Marido de férias, todo mundo de férias, aí você acha que você pode extrapolar. Aí o que aconteceu? Eu senti dor. Aí você percebe, você Porque fala assim, saiu muito, né? porque saiu muito. Porque Entendi. não é sobre sair muito. A gente vai fazendo os elementos para ter uma alimentação saudável, para incluir um alimento que outro. Mas eu simplesmente achei, a gente tem esse pensamento assim do tipo, eu vou comer que eu posso me permitir. E não é assim. Então eu acho que até no tratamento a gente vai tendo esse hábito. Será que realmente eu preciso comer tal coisa? Será que isso agora, para esse momento do meu ciclo, vai fazer bem? Então, até me ajudou muito com a compulsão alimentar. Está me ajudando com esse quadro de compulsão, de entender que eu posso comer, mas será que eu preciso? E as Então, eu acho que é isso. quantidades também, E as né? Eu quantidades. acho que o momento e as quantidades, não é deixar de comer, mas as quantidades também e os momentos As específicos. Agora, Jamile, quantidades, os específicos, a inclusão do que você avisa pra gente no programa, né? Substituições. Aí vai fazendo sentido as coisas. você imaginou que você ia ter um resultado assim tão rápido? Porque se você for pensar, você entrou no programa, em 2 semanas você já estava ali, né, na fase para poder menstruar, teve uma menstruação ali com menos coágulos do que antes, sem dores, logo depois a questão do cabelo, já teve diminuição da queda de cabelo, a melhora da disposição. Você imaginou que num curto espaço de tempo, mesmo não aplicando o passo a passo completo, você imaginava que ia ter tanto resultado? Não, por isso que até hoje eu fico apreensiva. Ai, eu vou sentir dor, eu vou sentir dor. Eu não achei. Porque, assim, quando a ginecologista falou pra mim, ela falou assim. Eu falei pra ela, aí eu voltei nela depois que eu já tinha começado o desinflame. E depois que eu já tava com os protocolos e tudo mais.
E aí ela falou assim, que bom que você vai modificar, né, sua alimentação, que você vai fazer o uso enfim, dos suplementos, enfim. Mas eu queria que você usasse o Dionegés, não sei nem o nome do negócio, mas eu acho que você deveria usar para ajudar nas suas dores. Aí eu virei para ela e falei assim, agora não. Eu falei para ela, se eu começar a tomar, eu não vou saber se eu realmente estou melhorando. Porque como é que eu vou saber se eu estou melhorando se eu começar a camuflar os sintomas? Eu penso assim, se eu já tomasse, eu não faria o desmame de uma vez. Com certeza, porque isso precisa ser feito com o médico. Mas eu nunca tinha usado. Então, por que eu vou começar a usar? Falei assim, não, eu preciso viver essa dor para entender qual o processo que eu vou passar. E aí eu, não à toa, como eu já tinha um hábito assim, eu não quero sentir dor. O que eu fazia quando eu já sabia que ia ficar menstruada, eu tomava um remédio. E aí, nesses últimos 2 ciclos, eu falei, eu não vou tomar porque eu preciso saber. Aí foi muito engraçado também que no último, agora que eu fiquei menstruada, eu fiz a preparação certinha, Ana, assim, segui o programa. E aí eu tava no trabalho e começou. Eu falei, ixi, vai descer. Vai descer. E aí eu já tava esperando, eu falei, vai me dar calafrio. Porque detalhe, eu não tinha só cólica não, tá? Era calafrio, diarreia, vontade de vomitar. Um negócio assim que parecia que eu tava tendo um treco. E aí eu trabalhando, eu falando assim, meu Deus, vai começar a dar. Aí você já entra em desespero. Aí eu tranquila, e eu aqui, terminei de trabalhar e tal. Cheguei na casa da minha mãe, falei, gente, será que eu menstruei? Quando eu abaixei a calcinha menstruada, tô menstruada. Tipo, nossa, tá bom. E pronto, assim, tipo, sabe? E aí segui o protocolo certinho nos dias da menstruação. Me acolhi também, foi bom porque foi um final de semana, então eu fiquei quietinha, falei assim, deixa acontecer o meu fluxo. Eu acho que olhar para mim, eu acho que esse ano assim foi um divisor de água, sabe? A endometriose é o diagnóstico, é um divisor de água, não é uma sentença, mas é um divisor de águas. E faz eu olhar para mim. Eu acho que é isso, a gente precisa olhar pra gente, porque às vezes a gente está cuidando tanto de todo mundo, está cuidando do trabalho, e a gente, que é a parte mais importante, porque se eu não tô bem, o meu redor não tá bem, ele, né? E agora eu já estou começando a preparação para um novo ciclo, para ficar menstruada de novo. Muito bom. E Jamile, então, se você eliminou ali as dores em 2 semanas e foi melhorando, seria uma verdade falar que você eliminou as dores da endometriose em menos de 30 dias? Eliminei. O que eu tinha, não só as dores, né, Você Ana? Eu pode, acho que os você pode sintomas. repetir essa frase só para ficar bem claro para as maravilhosas, né? Eliminei. Que isso foi. Fala de novo, Sabe por por favor, para quê? ficar bem claro para Porque elas. Você eu eliminou acho as dores que da endometriose em 30 eu dias? eliminei, e eu não eliminei só as dores. Eu acho que o que as dores causam, sabe? A gente precisa pensar o que as dores causam. O estresse. O estresse, eu acho que é o primordial. Quando você. Tipo assim, no período que eu entrei pro programa até agora, o meu estresse diminuiu muito. Eu até brinco que eu fui de estressada para chorona, porque eu acho que acolher tantos nossos sentimentos transforma a gente nas manteiga derretida. E é isso, eu acho que eu estou me permitindo, sabe? Então, assim, as dores foram embora nesse sentido. De novo, se escorregar demais, tem uma pontadinha que te lembra, né? Ali uma dorzinha, um negócio, fala assim, não é assim, vai lá seguir o passo a passo do negócio, que aí dá certo. E isso até é um recado para as mulheres, porque às vezes eu vejo muitas pessoas comentando, tipo, eu tô fazendo tudo certinho e não tô dando certo. Olha, gente, eu fiz tudo certinho durante 30 dias e fiquei boa. Aí quando eu fui inventar de fazer estripulinha em excesso, deu errado. Então, Sim. né, vamos Em culpar o excesso profissional, não não. pode. Um Não pouquinho pode. pode? Um pouquinho De vez pode. em quando, um pouquinho pode. Meu cafezinho pode, de vez em quando. Então, perfeito. Então, muito bom. Então, você pode repetir essa frase para as maravilhosas? Eu eliminei as dores da endometriose em 30 Eu dias? eliminei as dores da endo em 30 dias. E detalhe que eu sou uma mulher com endometriose profunda. Então, não é um quadro tão fácil de se pensar. Isso foi. Isso, eu acho que isso é o principal. Assim. Que linda. Estou melhorando cada vez mais. Assim. Isso é legal. Jamile, o que que mudou hoje em dia? Você já falou vários aspectos, Tá. né? Mas tendo uma outra visão, assim, o que que mudou na prática, na tua rotina diária, de trabalho, de interação com a família? O que que mudou na prática hoje em dia, o fato de você ter aplicado as estratégias e já tá
com mais disposição, sem as dores, com um ciclo, né, um fluxo ali, um período menstrual mais leve. O que mudou na prática? No trabalho, com a família, com os pais, né, com os familiares? Mudou alguma coisa no teu cotidiano? O meu estresse. Eu era extremamente estressada. Extremamente estressada. E aí, quando você percebe. A minha mãe é estudante de nutrição, então ela tá vivendo esse processo comigo. Quando você vai desinflamando o seu corpo, é como se o estresse ele vai diminuindo, sabe? E o estresse, assim, eu deixava meu marido maluco. Eu deixava o pessoal do meu trabalho maluco. Eu não me suportava, sabe? Com uma raiva. Era uma coisa que eu não entendia, assim. E aí você vai entendendo que a endometriose não é só algo ali, não é sobre o teu útero, é sobre o teu corpo inteiro. Então eu acho que é isso. Eu acho que o estresse foi, assim, o que resolveu. O que melhorou, eu melhorei muito. Assim, gente, nossa, vocês não têm noção. Tanto que eu era a pessoa mais estressada que eu já vi nessa face da Terra. E aí o estresse, o cabelo vai caindo, você vai envelhecendo, porque parece que você está oxidando, eu não sei explicar, sabe? Parece que você está assim, inflamada demais, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que o estresse, acho que esse processo desse estresse absurdo. E eu acho que também, assim, o fator de quando eu entrei para o programa, eu tomei uma decisão, assim, na minha vida, que foi, eu sou a pessoa mais importante de qualquer processo. Então eu preciso encarar isso aqui, sabe? Como eu encaro o meu trabalho, como eu encaro tudo na vida. Eu sou mais importante. Se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem. Então eu preciso estar bem. Então, às vezes, eu largo tudo para estar bem. Eu sei que é difícil, eu sei que tem mulher. Eu sei o que é uma jornada tripla, eu sei que é uma loucura, assim. Mas a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa se esforçar, porque se fosse pro outro, a gente estaria se esforçando. Então, para nós, a gente precisa se esforçar. Eu realmente quero mudar, eu realmente quero largar o remédio, eu realmente quero ter um casamento feliz, onde meu marido não precisa ficar vivendo com os meus picos de estresse. Quando você olha para isso, acho que muda muita coisa, de verdade. Com certeza. E olha, eu consigo identificar, eu como portadora de endo, eu consigo identificar muitas falas que você mencionou agora, eu consigo identificar na minha própria história pessoal, né? Porque realmente eu acredito de verdade, eu também passei pelo luto do diagnóstico, né? A gente fica ali meio angustiada, por que comigo? Eu sou tão boazinha com todo mundo, por que comigo, né? A gente meio que pergunta essas coisas a Deus. E de fato, eu também encaro essa questão do diagnóstico como uma. Talvez muitas aqui não consigam entender, porque ainda precisam de mais acolhimento, e por conta disso a gente está aqui para dar esse acolhimento, para mostrar que é possível. Mas eu encaro hoje a endometriose como uma oportunidade. Como você mesma colocou, né? Uma oportunidade de me amar mais, assim como você também colocou. E eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso, porque a nossa tendência como mulheres modernas é olhar mais para o outro e nos deixar de lado, né? E nesse processo, quando a gente começa a se deixar de lado, é como se o nosso corpo de alguma forma estivesse sentindo e manifestando isso através de condições clínicas, né? Enfim, das mais variadas possíveis. E de verdade, eu fico muito feliz de saber que você hoje está muito melhor, né? Mesmo você falando, eu não apliquei tudo, mas olha, imagina, minha filha, se tivesse aplicado passo a passo. Se eu não aplicou e teve resultado. Eu volto daqui 3 meses, 100%. Olha que maravilhosa! Olha, se não aplicou e teve tanto resultado, então, olha, eu tenho certeza que vai ter cada vez mais resultados. De verdade, você é uma grande vitoriosa, porque você se colocou em primeiro lugar, porque você teve ali, por mais você poderia dar mil desculpas. Como você mencionou, você tem um trabalho muito complicado. Você poderia falar para deixar para depois, vou deixar para depois. Olha, quem sabe eu fico tomando remédio até ver o quanto eu vou aguentar, depois eu resolvo isso. Ah, eu estou numa fase do meu trabalho que eu não posso pensar na minha saúde, né? Você poderia ter dado mil desculpas, mas o que que você fez? Você foi lá, fez acontecer com os recursos que você tinha, da forma que você tinha, e isso está te fazendo certamente uma mulher assim de muitos resultados e muito vitoriosa. Então, assim, de verdade, eu vou abrir aqui os comentários
porque eu quero muito que as maravilhosas, eu sempre faço isso com todas as alunas que fazem live comigo. Por favor, meninas, botem assim, ó, parabéns, Jamile. Coloca aqui, parabéns, Jamile. Sabe por quê? Porque eu acho muito importante nesse processo o reconhecimento, sabe? O reconhecimento do outro e o nosso próprio reconhecimento. Então, quando a gente recebe esse reconhecimento através do outro, e quando a gente reconhece que a gente é vitoriosa, que a gente é capaz, que a gente consegue levar isso para frente, sim, independente de qualquer situação, independente ali, ó, Cecília de lá do Desinflame, ó que maravilhosa, ó, as maravilhosas colocando aqui, ó. Então, independente de qualquer situação, né, a gente precisa sim e merece esse reconhecimento até para que a nossa trajetória se torne cada vez mais leve e para a gente se fortalecer e se nutrir dessas coisas boas. Olha quanta aluna do Desinflame aqui, ó. A Beth Flores é do Desinflame, que maravilhosa. Ó, a Cecília é do Tem uma que Desinflame. falou sobre que vê que tem solução. Gente, Ana, posso só falar? Assim, Tudo. eu acho que como mulher, a gente precisa muito se acolher, sabe? Uma acolher a outra. Eu acredito muito no acolhimento feminino. E eu acho que a gente precisa muito cuidar uma das outras. Então, quando eu comecei a fazer o processo natural, que eu fui vendo os resultados, eu comecei a acionar as minhas amigas e falar para elas: olha, lembra quando a mamãe falava que ter cólica é normal, que sentir dor é normal? Não é normal. Não acho que é normal. A gente precisa melhorar. E é um convite que eu faço para todas as mulheres mesmo, assim, para a gente olhar para o nosso útero, para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque a sociedade já é tão difícil ser mulher na sociedade que a gente vive. Imagina ser uma mulher com o útero adoentado. Então, assim, com o corpo adoentado, com o corpo inflamado. Então, assim, tem solução. E às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho dinheiro. Gente, eu posso garantir para vocês que é mais barato a gente cuidar da nossa saúde de forma natural do que a gente se entupir de remédio, do que a gente se entupir de coisas processadas. Porque não tem coisa melhor do que você acordar um dia de manhã e dormir esse dia sem estar com a barriga inchada, sem estar estufada, sem estar cheia de gases, que era uma coisa assim que, nossa, como aquilo me irritava. Não tem nada melhor do que isso. É o acolhimento, assim, de verdade. É virar para os outros e falar assim: dá licença, eu vou cuidar de mim um tempo. Então, espera aí, que aí eu vou ficar melhor e eu volto. Então é isso, assim, não é o fim do mundo. Eu falo, isso eu tô dizendo pra mim, Ana, porque todos os dias eu me olho no espelho e eu falo: não é uma sentença, não é o fim, a minha jornada tá começando agora. E descobrir que eu tenho endometriose foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque agora eu não preciso ficar indo em cada médico, porque deu uma dor no ciático, dor no rim, e aí não tinha nada. O ciático tá ok, o rim tá ok, o pulmão tá ok, tá tudo ok. A transvaginal deu ok, e aí você não entende. Então, quando você tem o diagnóstico, você fala: agora eu sei o que eu tenho. Então, daqui eu vou para algum lugar, sabe? Então é isso, assim, saber que a gente vai para algum lugar. Não sofram, mulheres, contem com mulheres que podem levantar vocês. Com certeza. E todas nós podemos, né? Eu digo muito que nós somos, nós podemos servir como um instrumento do amor de Exatamente. Deus de qualquer forma. Ah, Ana, é fácil porque você está no Instagram. Não, a gente pode servir como instrumento é, na nossa, é, na nossa casa, no nosso trabalho, com as mulheres que a gente conhece. Então, todas nós temos a possibilidade de impactar positivamente outras mulheres e levar esse amor que a gente sente dentro do coração através, né, da nossa vida sem dor, sem remédio para dor, né, que a gente consegue agora ter um alívio no coração porque a gente fica angustiada quando sente dor. Então, que esse amor, que esse carinho, que essa inspiração passe também aqui para todas vocês que querem continuar e entender mais sobre esse caminho. Jamile, de verdade, ó, sinta-se extremamente abraçada por mim. Estou muito feliz de ter conversado com você. Feliz de você ter aplicado as estratégias. A Ana começou lá atrás com isso. Sabe, eu também estava perdida no meio do caminho. Ai, vamos ver se com isso aqui resolve. Eu não quero fazer cirurgia, eu não quero mais sofrer, já passou muita coisa na minha vida. E aí eu comecei, né, sozinha ali, tentando ver se ia dar certo. Deu certo comigo, deu certo com outras maravilhosas. E você está aqui para ser mais uma maravilhosa, para me ajudar a inspirar outras maravilhosas. Muito obrigada por acreditar no nosso trabalho de verdade, porque na internet existe muita coisa, né? Então, acreditar, às vezes, num profissional que está em outro estado,
quilômetros de distância longe. É muito difícil, né? Por isso que a gente pede também para que vocês nos ajudem, através desses relatos de carinho, de inspiração, a mostrar que o nosso trabalho é sério, baseado em ciência, não foi nada que eu criei da minha cabeça. Existe uma nutricionista aqui com 14 anos de profissão, agora dia 7 de agosto, 14 anos bem formados de nutrição, com mestrado, com um monte de coisa aí no currículo, e muito obrigada pelo reconhecimento de ter acreditado no desinflame, de estar acreditando, que a gente fala em eliminar as dores em 30 dias, mas o programa, obviamente, é um programa de um ano, onde a gente está ali juntas, onde você faz exames, você manda, a gente vai se encontrando. Então, assim, muito obrigada. Eu digo no meu nome e também pelo nome da minha equipe toda. Obrigada por acreditar no processo, por estar vivendo esse processo, e tenha certeza, minha maravilhosa, quando tu aplicar tudo, tenho certeza que se eliminou as dores em menos de 30 dias e todos os sintomas, eu tenho certeza que daqui para frente é só notícias muito melhores que vão acontecer na sua vida, de verdade, viu? Se Deus quiser. Obrigada, Ana. Muito Obrigada a bom. todo mundo Eu que estou muito assistiu a gente. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar dos nossos úteros. com certeza, viu? Sinta-se muito, muito abraçada por mim, de verdade. Muito Obrigada, obrigada querida. mesmo. Obrigada por E tudo. vamos juntas, Vamos tá? sim. Aqui tem um xizinho, né? Uma Tem. cruzinha, para poder finalizar aqui o nosso encontro, tá bom? Obrigada, meninas. Beijo. Muito bom, muito obrigada. Maravilhosas, vocês gostaram dessa super inspiração aqui que foi a Jamile? O que vocês acharam? Gostaram? É bom quando a gente observa relatos de outras mulheres que passaram pela trajetória, que entendem o caminho, que estão já mais à frente, né? Já conseguiram resultados para mostrar que o caminho é possível, para mostrar que isso é real, para mostrar que para te ajudar a ter esperança no meio de um mundo onde existe tanta informação aleatória, tantas pessoas tentando coisas que não são verdadeiras. Você entender que existe um caminho baseado em ciência, baseado em artigos científicos, baseado em nutrição e fitoterapia, com estudos científicos, com provas reais de mulheres que chegaram no resultado. É esse o objetivo da gente, mostrar que esse caminho é possível e fazer com que você tenha esperança, de continuar. Olha, Gilmara da Rosa, fiquei com mais esperança, muito feliz, maravilhosa, muito feliz, de verdade, viu? Esse caminho que a Jamile percorreu, ele está disponível. O começo desse caminho está disponível para vocês, né? Nas próximas semanas, nós vamos liberar 3 aulas, onde você vai poder iniciar o seu tratamento para desinflamar na endometriose, para você poder iniciar o seu caminho para eliminar as dores da endometriose em 30 dias de forma natural. Ana, mas eu uso Dienogeste. Ana, eu uso Dilmirena. Ana, eu vou ter que parar com a medicação do meu médico? Não, você não precisa parar. Você vai seguir junto com a medicação indicada pelo teu médico, e aí aplicando as estratégias no momento certo. Se for ali do seu desejo, da sua vontade de ficar sem a medicação, você vai preparar o seu corpo para aumentar as chances do teu médico te liberar da medicação. Tenho várias alunas que foram liberadas da medicação pelos seus médicos, tá? E vocês também podem aí ter essa possibilidade, tá? Entendam, olha que bom, a Duda deu esperança. O diagnóstico, ele não é o seu destino. Existe um caminho para mudança, um passo a passo, com orientação, com estratégias para você conseguir saber, tá? Hoje de manhã a gente falou sobre alimentos que ajudam a regular para ajudar na regulação natural dos hormônios. Existem alimentos que ajudam a desinflamar o corpo da mulher, e tem muita coisa que a gente vai mostrar daqui por diante. Para você poder entender sobre esse caminho, esse passo a passo, e já assistir a aula, tem uma aula liberada para elas, né, dos exames? Tem uma aula, 10, qual o nome? São 10 exames essenciais, 10 pontos do exame de sangue que toda mulher com endometriose precisa saber.
essa aula especial está gravada para todas que estão inscritas na jornada gratuita Viver Sem Dores na Endometriose. Digita, tá no grupo, né? Ah, que está no grupo, só quem entra no WhatsApp. Então digita aqui a palavra jornada, que você vai receber um link lá no direct. E aí quando você entrar no seu direct, vai ter um linkzinho. Você vai clicar, né? Tem ali um passo a passo, vai clicar no link e você vai ser depois ali, seguindo o passo a passo certinho, vai ser direcionada para o nosso grupo de WhatsApp. Ana, é um grupo de bate-papo? Não, não é um grupo de bate-papo, é um grupo de orientação para te direcionar em relação ao que você tem que fazer nessa jornada gratuita, tá? Então, no momento, nós estamos em aquecimento, aquecendo os nossos tambores para a jornada que vai começar agora no dia 5, mas vocês já têm uma tarefa para fazer, que é assistir a aula sobre os exames, tá? 10 pontos do exame de sangue que toda mulher com endometriose tem que saber. Ana, mas eu tenho. Olha a Polly, assistiu, ó. Gostou, Polly? Que legal, ó. Gilmara também assistiu. Que legal, muito bom saber, viu? Então, ó, 10 pontos do exame de sangue que toda mulher com endo tem que saber. Ana, mas eu tenho adenomiose, eu tenho endometrioma, eu tenho endometriose profunda. Não é para mim? Claro que é. A gente trata da mesma forma, desinflamando e regulando naturalmente os hormônios. Então, o que você tem que fazer agora? Você vai digitar aqui a palavra jornada para você poder receber lá no seu direct. O que é o direct? Aquelas mensagens, né? Quando a gente recebe mensagem no individual, você vai receber essa mensagem lá no direct, vai seguir ali o passo a passo, né, que a gente vai colocar, vai entrar no grupo. E ali você vai ser direcionada em relação à aula que você já pode começar a assistir, tá? Inclusive, quem já fez exame de sangue recentemente, pega teu exame de sangue, já vai catando lá, vai catando na pastinha, tanto exame, tanta coisa, né? Pega o teu exame de sangue recente. Gente, eu tô ficando sem palavras? Por que eu tô ficando sem palavras, né? Pega teu exame de sangue recente para assistir junto com a aula, para saber o que tá, ó, funcionando e o que não tá funcionando aí do teu exame, tá bom? Ó, tô ansiosa pelas próximas aulas. Tem muita coisa. A gente vai falar de suplementação, vamos falar de chás, vamos falar dos erros que você está cometendo, vamos falar do que você precisa ajustar no seu dia a dia, ou seja, são vários fatores que a gente vai abordar. O caminho, para você entender o caminho, para poder desinflamar o corpo, para eliminar as dores da endometriose, para viver sem dor. Ana, é só sobre a dor? Não. Quando a gente trata um ponto da endo, vários outros pontos melhoram, né? Parece que é a promessa milagrosa da internet, mas não é promessa milagrosa, né? A Jamile estava aqui justamente para comentar os benefícios que ela teve. Quando a gente melhora uma coisa, acaba melhorando várias coisas ali ao mesmo tempo e de forma simples, que é o melhor ainda, né? Tá bom? Combinado? Maravilhosas. Quem entrar lá no nosso grupo de WhatsApp vai saber quando a Ana estiver ao vivo. Ao longo dessa semana, nós vamos fazer alguns encontros de acompanhamento aqui nas nossas lives de aquecimento, para vocês já pegarem algumas informações, para já começar a aplicar algumas estratégias até chegar à nossa jornada, tá bom? Olha aqui a Cecília, ó. Eu tento assistir porque sempre encontro informações novas e complementares. Ai, que ótimo, Cecília! Vai ser um prazer estar aí recebendo seus feedbacks. Vai ser muito bom e que você aprenda cada vez mais, tá? É isso, maravilhosas. Olha, vamos juntas. Que a nossa semana comece assim com uma energia incrível, que vocês consigam ter recebido esse carinho através do depoimento da Jamile. A gente faz com muito carinho para ajudar todas vocês. E vamos juntas, tá bom? Um beijo no coração. Que a segunda-feira seja um final de segunda-feira abençoado para todas. E fiquem de olho no grupo de WhatsApp e nos stories. Quem digitou jornada, vai lá no direct para já clicar lá no link que a gente vai liberar no pessoal, tá? Um beijo no coração de todas vocês. Vamos juntas, tá?